Boa tarde, aqui do Paraná, aqui no Paraná é boa tarde. Eu não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu fico muito grata se vocês assistirem, curtirem, comentarem. Eu fiz o canal e o fundamento desse canal é que tem muitas coisas que eu quero trazer. Eu tenho um testemunho de vida, assim, bem marcante, né? Mas eu vou estar indo aos poucos, né? Porque eu tenho dois temas aqui, um testemunho de vida da minha trajetória, meu antes com Deus, meu depois com Deus, meu antes da depressão, meu depois da depressão, o durante a depressão. Então, são esses dois temas que eu vou trabalhar aqui, né? Não, eu sou uma funcionária pública e também costureira nas horas vagas. Eu vim hoje para me apresentar porque eu criei o canal, acabei colocando uns vídeos lá que já eram vídeos que eu tinha feito. Eu quero deixar registrado a minha história, livros que eu leio, livros que eu vou ler, né, que eu tô lendo também. Mas o principal foco aqui, que eu quero deixar claro para todos vocês, tem como sobreviver em meio à depressão? Tem. Tem sim. Depressão tem cura? Tem. Tem. Se for da vontade de Deus, da tua vontade, se for apenas um espírito de depressão, que a pessoa pode estar buscando a Deus e se liberta, porque a depressão, se ela não for um espírito de depressão, tem cura? É difícil de falar. A gente é sobrevivente, né? A gente é sobrevivente e a gente é muito forte. Porque se você que está aí do outro lado, me ouvindo, e você já passou depressão, ou você passa, ou você está passando, se considere muito forte. Porque as pessoas que vivem com depressão, eu falo que são as pessoas mais fortes que tem, sim. Porque o simples fato de levantar todos os dias de manhã para ir trabalhar, para cuidar de filho. Eu, no meu caso, fui mãe solo. Não digo solo que meu filho não teve pai, que eu fui mãe solteira, não. Eu fui casada 18 anos com o pai dele. Eu demorei para ter ele, então, quando eu tive ele, eu já estava com 27 anos, eu já estava com 7 anos de casada, praticamente mais ou menos isso, que eu não vou lembrar aqui de datas assim certinha, né? Mas, enfim, depois dos 18 anos de casada, eu me separei, meu filho estava com 7 anos e pouco, estava para completar 8 anos. Por que eu digo mãe solo? Após o divórcio, o pai dele, como aqueles homens assim, né, que se separam, daí quer viver a vida, quer namorar, quer isso, quer aquilo. Então, as responsabilidades de educar, de aconselhar, foram minhas. Teve momentos em que o pai dele se casou, né, juntou, foi morar com outra mulher. E eu, depois de 6 anos também, eu acabei me casando. E só que eu sempre fui presente na vida do meu filho. Eu fui pai e mãe. Porque eu tive que aconselhar, eu tive que ser dura algumas vezes. Mas também eu fui amor. Eu também dei amor para ele porque eu sempre o amei muito. E quando eu decidi engravidar dele, eu decidi que eu queria ser uma mãe totalmente diferente do que o meu pai foi comigo. Isso é uma história para outra vez, que daí eu vou dar o testemunho, tá?
Hoje aqui eu tô falando da depressão, né? E quando eu me separei, eu não tive depressão só após a separação. Eu tive, aos 14 anos, eu já sentia tristeza profunda. E o tempo foi passando, eu não via sentido de vida quando as pessoas falavam assim, ai, nessa tão boa vida. Eu ficava assim me perguntando, poxa, mas pra que eu vim nesse mundo? Eu vim fazer o que aqui? Eu não... Sabe assim, não tinha aquele gosto de vida. Pelos 14 anos já era bem triste. A vida pra mim era, eu só via assim, levantar cedo, trabalhar que nem um cavalo, não vejo dinheiro, não tenho roupa bonita, pai me deixa sair. Era muito rígido, né? Muito rígido, muito ali, foi mesmo, não era de ficar dando carinho. Então, assim, ali teve uma revolta, sabe? E essa revolta gerou coisas ruins para mim, né? E quando eu tinha 16 anos, aí faleceu minha irmãzinha de 5 aninhos, que dormia comigo, que era minha princesinha. O médico fala que o que aconteceu depois, né, da morte dela, foi um gatilho que precisou ali. Porque se aos 14 anos já era triste, aos 16 para 17 anos, só foi um gatilho a morte dela, né? Despertou ali ansiedade, síndrome do pânico. Eu acordava várias vezes gritando, desesperada, achando que eu estava morrendo. Foi horrível, foi dias muito difícil. E se eu tô para fazer 52 anos esse ano, imagina eu com 16. Não tinha condições nenhuma, os médicos clínicos gerais nem sabiam o que era isso direito. E eles nem podiam medicar. Quando as coisas ficou difícil, né, já não era muito fácil, e meu pai, a gente não se combinava, a gente, nossa, era muito difícil mesmo, assim, a nossa convivência, eu ali sem ter vontade de viver, e ele uma pessoa, um italiano bem difícil de lidar, muito bravo. Hoje eu sei que meu pai também passava a depressão dele, pela morte da minha avó. Ele também tinha ali os certos problemas dele, mas que a gente também não sabia, né? Pedi para minha mãe, fui morar com uma senhora que tinha ficado viúva fazia uns 4 anos, e ela estava enfrentando uma depressão terrível, e ela e a mãe dela, e ela queria uma pessoa, uma menina, que morasse com ela e trabalhasse, cuidasse da casa dela. E como ela tinha depressão, eu comecei a falar para ela as coisas que eu sentia, né? E daí ela, indo para o psiquiatra um dia, né, ela me levou junto, daí eu acabei contando para o psiquiatra o que eu sentia ali e tudo. Ele falou, não, você, só de olhar para você a gente vê, né, assim, eu tinha zero vontade de viver, eu tinha zero vontade de lutar, eu sobrevivia, né, e eu vinha pensamento de querer morrer, vinha, e ao mesmo tempo medo de morrer. Então, a depressão ela é uma coisa estranha, né? Ao mesmo tempo você tem vontade de morrer, daí você já tem medo de morrer. E assim, eu nasci num lar católico, né? Como eu falei. E os meus pais faziam o terço, né? Se tem algum católico aqui me ouvindo, com todo carinho, com todo o meu respeito, eu respeito vocês, tá bom? Eu católico, fui catequista, porém eu me decepcionei com os padres, e, né, quando eu era catequista, e por querer ler a Bíblia e ficar fazendo pergunta para eles, então a gente entrou em muito conflito, né, ali pelos meus 15 anos, e eu acabei deixando, eu não quis mais, eu queria ir para uma igreja evangélica, meus pais não aceitavam, mas enfim, tem 25 anos para a honra e glória do Senhor, que eu estou na casa do Pai, né, que eu
que eu me converti, né? Hoje eu sou da Igreja Brasil para Cristo e eu amo os meus irmãos católicos, né? Porque os meus pais ainda continuam sendo muito católicos, pessoas de muito caráter, né? Tenho minhas primas, né, familiares, eu respeito muito. Só que essa foi uma decisão minha, né? Uma decisão minha e que hoje eu sou muito mais feliz porque eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, com o Jesus da Bíblia. Não é por conta de igreja, de placa de igreja, o Jesus da Bíblia, né? Como eu estava dizendo, essa senhora me levou ao médico, só que o remédio custava quase o salário que eu ganhava, então não tinha condições de eu tomar. Ela tinha uma Bíblia velhinha dela, ela tinha dela nova e tinha uma velhinha. Ela me deu, falou para mim assim, olha, deixa no Salmo 91, todo dia você lê, para Deus te dar força, que é assim que Ele me dá força, né? Quando me dá as crises, mesmo tomando remédio. Eu comecei a ler o Salmo 91, deixava a Bíblia aberta, eu debruçava em cima da Bíblia, até gastei aquela página, né? E eu lia assim, com muita fé, e orava a Deus, e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Então, quando o Salmo 91, ele faz parte da minha trajetória, por isso. Foi o Salmo 91, né? O Deus do Salmo 91, né? Que abriu um caminho, que virou a chave para minha vida. Quando eu comecei a ler o Salmo 91, eu fui lendo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? E é bem isso. E eu decorei ele todo. Então, né, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então, o Salmo 91, ele me acompanhou. Eu indico, não para as pessoas abrir a Bíblia no Salmo 91, deixa ela como se fosse um amuleto, porque a Bíblia não vai se ler sozinha. A Bíblia aberta é só um livro. Ela se torna palavra viva quando você a lê com muito carinho, né, e com muito amor. Então, ali, lendo e meditando no Salmo 91, eu comecei, sem ter sabedoria nenhuma de nada, eu comecei a ter conforto. Quando eu chorava, olhava para o céu, chorava. Então, ali, vinha um alívio. Aí eu deitava e conseguia dormir. Mas no outro dia começava tudo de novo. Só que no meu caso, eu já participei de congressos, de vários congressos. Já fiz terapia, continuo fazendo, né? E a gente vai lutando dia após dia. Eu trabalho, graças a Deus, né? Eu trabalho na prefeitura, como eu disse, e eu costuro fora de hora, né? Nas horas vagas. E eu me sinto uma pessoa forte, porque com Deus nós somos mais que vencedores. Se você está enfrentando a depressão, ou já enfrentou, já tive época de parar de tomar remédio, né? Então, assim, eu entendi que eu já fui muito julgada. Nossa, você é evangélica, você acredita em Deus, toma remédio. É a mesma coisa que eu falar para um diabético. Ó, para de tomar remédio para diabetes, porque você não tem fé em Deus, né? Não faz sentido. Então, a depressão, ela tem, como eu disse, a gente que crê né, na Bíblia, né? Porque na Bíblia fala lá dos espíritos, né? Que perseguia aquele homem da Bíblia, que agora me foge da memória o nome dele. Eu acho que é endemoniado gadareno, se não me engano, tá, gente? Se eu estiver errado, me corrigir. Mas eu acho que é endemoniado gadareno. Que ele tinha espírito de enfermidade. Os demônios o atormentavam. Então, todo mundo achava que ele estava louco, né? Que ele percorria, dormia dentro do cemitério, né? Ele se rasgava a roupa, ele, né, andava nu. Então, aquilo lá era um espírito.
Então, quando Jesus libertou ele ficou liberto. Agora, a depressão, ela é química também. Ela é química, é doença. São hormônios do nosso cérebro, serotonina, vários outros hormônios que ficam baixos no nosso cérebro e a gente precisa do medicamento para regular eles. Então, a gente precisa saber entender isso. Tem pessoas que toma remédio e fala, poxa, mas nenhum remédio deu certo até hoje para mim. Tem que vigiar, tem que buscar a Deus, buscar ajuda para ver se não é um espírito de enfermidade. Porque o espírito de enfermidade, você vai tomar o remédio que for. Não vai aliviar nada, porque não é um químico, é espírito que está ali atormentando. Mas essa trajetória, né, como eu disse, eu fui mãe solo, passando a depressão, num estágio bem avançado, bem difícil, com meu filho pequeno. E, né, tive ele que ser mãe e pai, buscar força de onde não tinha. Foi onde eu tive um encontro com Deus. E isso a gente vai falando conforme outros vídeos. E eu quero dizer para você que há sempre provisão no deserto. Não importa o deserto da depressão, o deserto da solidão, o deserto do abandono e da rejeição que você esteja passando, que Deus não seja capaz de tirar você. Ele te tira. E às vezes você acha que você está andando sozinho, que você está sozinha, que você está no chão. Não. Às vezes eu falo assim, né? Hoje eu tô bem, graças a Deus. Mas nos momentos que vem de abatimento, assim, tá, poxa, mas eu não. Como que eu dei conta de vencer esse dia? Eu tava tão péssima, né? Mas hoje eu entendo que não fui eu que levantei da cama, não fui eu que fui. Foi o Senhor que me carregou no colo. O Senhor trabalhou por mim, o Senhor fez por mim, porque eu de mim mesma, eu não via condições de fazer nada. Então eu sou testemunha viva de uma pessoa que, em meio à depressão, que todo mundo tratava como doida, né? Se fosse ver, era para mim ter tido que ficar internada uma época, porque eu estava muito mal. Não de agredir ninguém, nem ficar brava querendo ameaçar ninguém, não, e nem querer me matar. Mas é por estar mal mesmo, né? Mas grande é o Senhor e digno de louvor. Eu não precisei, eu lutei, passei muita coisa que vocês vão ficar sabendo aí. Com o tempo eu vou passando para vocês, mas até aqui o Senhor tem me sustentado. E eu vou estar passando para vocês o meu testemunho de vida mesmo. É bem grande, né? Então tem que ser indo aos poucos, mas você é mais que vencedor, no nome de Jesus. E não se esqueça, Deus te vê no secreto e Ele é com você. Beijo no coração, até mais. Se inscrevam, curtam, comentem. Me ajudem aí, comenta. Se você já passou, passa ou está passando depressão. A gente vai ter muito assunto, muito, muito, muito. E sobre várias coisas, sobre também o testemunho de vida. Beijo no coração, até a próxima.